Mais um dia andando com Deus? Pois bem, eu gostaria que nós pudéssemos meditar nesse dia acerca de algo extremamente importante para você que começou uma caminhada com Deus, ou para você que já está no caminho andando com Deus. Eu quero te dizer o seguinte: pondere algumas coisas que Deus nos ensina. Se nós olharmos para a palavra de Deus, nós vamos encontrar ali no livro de Êxodo passagem de quando o povo hebreu saiu do Egito. Veja que situação eles tinham. Eles só sabiam usar pá, eles eram escravos, eles não tinham senso de liberdade, ele não tinha senso, era um povo que não tinha senso nenhum das coisas espirituais. Pois bem, foi dessa forma que Deus levantou Moisés para tirá-los do Egito. E foi muito interessante, porque quando o Senhor os tirou de lá, em Êxodo capítulo 13, no versículo 17, diz assim: quando o faraó deixou ir o povo, Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, posto que era mais perto. Pois Deus disse, para que o povo não se arrependa, vendo a guerra, e volte ao Egito. Pois bem, eu quero te dizer alguma coisa, meu amado irmão. Algumas vezes, quando nós começamos nossa caminhada com Deus, ou durante a nossa caminhada, muitas vezes nós temos ansiedade de uma resposta de oração. Ou queremos que Deus haja rapidamente na nossa vida diante de algumas circunstâncias. Gostaria que você analisasse esse texto. Quando aquele povo saiu do cativeiro, nós vamos ver o que Deus não os levou pelo caminho mais curto. Com 11 dias, eles chegariam à terra de Canaã, mas o Senhor não os levou por lá. Pelo contrário, o Senhor os fez realmente peregrinar no deserto. Mas nosso Deus é um Deus de propósito. Você talvez esteja pensando assim: por que demora tanto eu receber a resposta da minha oração? Deus é um Deus de propósito. E você vai ver que em tudo ele tem um propósito. Ele disse, para que não se arrependam. E vendo a guerra, realmente se arrependam e queiram voltar para o Egito. Presta atenção. Era um povo que não sabia lutar, amados. Não tinha condições de luta. E eu vou te dizer uma coisa: Deus não vai te colocar para lutar sem que você esteja apto para isso. Primeiro, Deus vai te dar o treinamento, Deus vai te capacitar para isso. E era o que Deus queria fazer com aquele povo. A visão de Deus sempre é espiritual. Ao passo que nós vamos ver o que muitas vezes a visão daquele povo, e mesmo a nossa, pode ser carnal, pode ser imediatista, e isso não nos favorece diante de Deus. Vamos continuar. A palavra de Deus mais adiante fala do versículo 18, 19, 20, e depois no versículo 21 fala algo extremamente importante para a sua vida, e para a minha vida, e de cada um de nós que servimos a Deus. Diz assim: o Senhor ia adiante deles. De dia, em forma de uma coluna de nuvem, para os guiar no caminho. E de noite, numa coluna de fogo, para os alumiar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. Presta atenção no versículo 22. Nunca se apartou do povo a coluna de nuvem de dia, nem a coluna de fogo à noite. É muito bom nós entendermos isso definitivamente para a sua vida, para a minha vida e a vida de cada um de nós. Deus tem para nós, e assim como teve com aquele povo. Imagina, 40 anos, amados, naquele deserto. E o Senhor disse que aquela nuvem e aquela coluna de fogo acompanharam aquele povo por 40 anos. Dá a impressão, quando você lê isso aqui, que é só aqui no começo. Não, amados, passou a vida deles
no deserto, sendo protegidos pela nuvem e também orientados pela coluna de fogo. Então, é algo que eu gostaria que ficasse no seu coração nesse dia. Deus tem sobre você uma aliança, um concerto. E Deus tem sobre você uma nuvem de proteção. Talvez você esteja enfrentando momentos e talvez você esteja questionando a Deus. Por que isso está me acontecendo? Ou por que aquilo está me acontecendo? Mas eu quero te dizer, Deus não abriu mão de você. Ele tem sobre a sua vida uma coluna de nuvem. E Ele não remove isso. E outra coisa, você vai ver o quê? Que essa coluna de nuvem, ela serve, diz a palavra de Deus, para nos o quê? Guiar ao caminho. Então você vai ver que hoje nós podemos entender que a proteção de Deus sobre as nossas vidas vem o que? Quando nós temos a Cristo Jesus, dependemos dele e do Espírito Santo de Deus. O sangue de Jesus nos protege e nos guarda. Nuvem sobre as nossas vidas. E você tem sido poupado de tantas coisas que talvez você não se lembra e que seria muito bom recordá-las. E o Senhor tem uma coluna de fogo que te acompanha também. Uma coluna de fogo, aqui fogo nós podemos entender, veja bem, para que nós possamos caminhar de dia e de noite. Ou seja, nos dias bons e nos dias maus. O Espírito Santo de Deus e a palavra viva, amados, nos faz caminhar de dia e de noite, alumiando os nossos passos, guiando-nos para a vida eterna. Assim eu quero te dizer que Deus não te abandonou. Ele tem para a tua vida realmente uma proteção, uma direção. E o Senhor não desiste de você. Que você caminhe com segurança, seja dia ou seja noite. Deus vai, muitas vezes, te levar ou me levar por um caminho mais longo, para que você e eu desenvolvamos resistência diante da circunstância e que nós sejamos perseverantes para guardarmos aquilo que o Senhor nos ensina através da tua palavra. Que o Senhor te abençoe nesse dia, medite sobre isso. Medite o quanto o Senhor te ama, o quanto Ele te guarda e o quanto Ele quer te direcionar. Deus é um Deus de propósitos e não desistiu de você ou de mim. Um bom dia.